Senhor Jesus e um bom dia, meus queridos irmãos. Damos graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui novamente juntos para mais uma vez meditarmos na Sua santa e gloriosa palavra. E dessa vez nós queremos meditar um pouco sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Não vamos entrar em detalhes sobre todos os acontecimentos da viagem, mas teve um acontecimento que me tocou muito, falou profundamente no meu coração, e foi através desses versículos que me veio esta mensagem. Amém? Esses versículos serviram de inspiração para esta mensagem. Queremos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 e 23, onde diz: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Paulo inicia sua segunda viagem missionária em companhia de Silas. Eles passaram pela Síria, pela Sicília, confirmando as igrejas. E quando chegaram a Derbe e Listras, encontraram ali Timóteo, o qual ele teve que circuncidar por causa dos judeus, e o levou consigo em sua viagem. Ele foi preso em Filipos por ter expulsado um espírito de adivinhação de uma jovem, a qual dava muito lucro aos seus senhores. E logo depois que ele foi liberado da prisão, ele foi para Tessalônica, onde ganhou para Jesus uma multidão de gregos religiosos e muitas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos por inveja, se juntaram a homens perversos dentre os vadios e alvoroçaram a cidade, colocando a multidão contra Paulo e seus companheiros. Eles intimaram também a Jason, que havia recebido em casa os apóstolos e seus companheiros, a comparecer diante dos magistrados para prestar esclarecimento. Jason compareceu e explicou tudo. Depois de tudo esclarecido, eles enviaram Paulo e seus companheiros de noite a Bereia, onde pregou a palavra de Deus, e novamente muitos homens e mulheres gregas da classe nobre creram. Mas sucedeu um fato interessante, dos versículos 13 ao 15. Vamos ler. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e incitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Os judeus tentaram impedir Paulo e seus companheiros de pregarem a palavra de Deus em Tessalônica. Como não conseguiram, ficaram sabendo que agora eles estavam em Bereia e foram lá. O que isso te faz lembrar? O que isso nos faz pensar? Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele é sagaz, ele não desiste, ele tenta e continua tentando, ele é insistente em tentar nos impedir de fazermos a obra de Deus. Mas sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Continuando, nós vemos em base aos versículos 14 e 15 que Paulo ficou sozinho em Atenas, esperando que Timóteo e Silas fossem ter com ele. E enquanto Paulo esperava,
ele foi dar um giro pela cidade. Ele foi ter uma visão panorâmica da cidade. Ou seja, ele foi conhecer quais eram os usos, os costumes e as crenças do povo. E ele viu que a cidade estava muito entregue à idolatria. E disputou com os judeus religiosos nas sinagogas, disputou também com os filósofos epicureus. Os epicureus eram os seguidores de Epícoro, um mestre em Atenas desde o ano 307 a.C. E os estoicos que os acompanhavam, que foram também disputar contra Paulo, eles eram discípulos de Zeno, um mestre que viveu entre 340 a 265 a.C. Era um outro importante pensador grego, filósofo que criou a filosofia da vida natural. Mas eles não entenderam o discurso de Paulo e procuravam saber que nova doutrina é essa. Então levaram Paulo para o Areópago. E é onde nós chegamos nos versículos que lemos, 22 e 23. Que Paulo, no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um pouco supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o Deus que vos anuncio. E Paulo lhe dá várias explicações, né, até o versículo 34. Mas me chamou a atenção, irmãos, o fato deles não conhecerem Deus e mesmo não conhecendo, honrar a Deus. Eles honravam a um Deus desconhecido. E nós que conhecemos Deus, honramos ao nosso Deus? Irmãos, meditando sobre o significado, sobre os sinônimos do verbo honrar, nós encontramos coisas interessantes. Honrar significa reverenciar, venerar, respeitar, apreciar e estimar. E cada um destes sinônimos tem uma aplicação pessoal para a vida do cristão em geral. Ou seja, para aqueles que deveriam conhecer e serem conhecidos de Deus. Aqui se trata do Deus desconhecidos, mas eles honravam. E nós conhecemos ao nosso Deus e muitas das vezes não o honramos. Em base aos sinônimos, tá, do verbo honrar, nós vamos falar alguns pontos nos quais nós cristãos desonramos ao nosso Deus. O primeiro sinônimo, irmão, é reverenciar. O sentido vertical de reverenciar significa respeitar, cultuar e adorar. Nós respeitamos o nosso Deus? Como prestamos o nosso culto e a nossa adoração a Ele? Leamos Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Existem dois motivos pelo qual nós sempre vamos à casa do Senhor oferecer o nosso culto. Muitas das vezes nós não colocamos em prática
esses dois motivos. São realmente dois conselhos que o salmista, no Salmo 27, versículo 4, nos dá, irmãos. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Vemos aqui a aplicação pessoal do verbo reverenciar. Dois são os motivos que levam o cristão a ir à casa de Deus. Contemplar a sua formosura, ou seja, o adorar, o exaltar, o glorificar, o enaltecer. E o segundo é aprender no seu templo. E nós precisamos aprender, irmãos. Paulo nos fala em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeira da verdade. Paulo, aqui nesses versículos 14 e 15, fala sobre a consagração dos bispos e diáconos. Fala como eles deveriam ser e se comportar. Esse é o contexto. Mas nós prendemos esta palavra, como convém comportar na casa de Deus. E isto está ligado à reverência que temos que ter nos cultos que oferecemos ao nosso Deus. O segundo do sinônimo de honrar é venerar. Venerar, por sua vez, significa temer, santificar, amar. Vejamos do que Deus nos fala a esse respeito em Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Expressamos realmente o nosso amor do profundo do nosso coração ao nosso Deus quando nos reunimos para o adorar, para o honrar. Santificamos o nome do Senhor com o nosso comportamento. Leiamos ainda Mateus 15, 1 a 9. Jesus aqui nos fala da tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, Jesus, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que o coração estava longe? Porque eles desprezavam os mandamentos de Deus. Eles honravam mais as tradições dos homens do que a palavra de Deus. Eles não amavam a Deus realmente de coração. 1 Pedro 2, 9 e 10. Pedro nos diz uma coisa interessante. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia,
mas agora alcançaste misericórdia. E disse isso para os gentios que habitavam na Ásia Menor. Nós podemos ver isso no capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam convosco. Pedro escreveu isso para os não-judeus. Isto envolve também a nós. Essas palavras são para nós, conforme nos diz o Senhor Jesus em João capítulo 17, versículo 20. Eu rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então nós somos os tais que ouvimos a palavra de Deus, cremos em Jesus e devemos venerá-lo. Venerar a Deus, ou seja, amar a Deus, santificar a Deus e temer com todo o nosso coração. Será que os atenienses honravam de coração ao Deus desconhecido? E nós? E nós, irmãos? Vamos para o terceiro ponto, o terceiro sinônimo de honrar, que significa respeitar, ou seja, obedecer, dar ouvido, também temer, considerar, aceitar e cumprir. Isto está ligado à observância dos mandamentos de Deus, bem como à aceitação e o fiel cumprimento do chamado que Ele nos fez, ou seja, o ministério. Devemos respeitar os mandamentos de Deus, mas para respeitá-los, temos que conhecer, temos que empregar mais tempo na leitura da palavra. Muitos de nós empregamos tempo na internet, com coisas até que não edificam. Muitos se dedicam à leitura de muitos livros. Muitos procuram informações com muitos doutores, com muitos mestres que têm surgido ultimamente, mas não comparam, não confrontam estes ensinamentos que ouvem com a palavra de Deus. Isso está escrito em Eclesiastes 12, de 10 a 13. Olha o que Salomão escreve. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, e certamente também lido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Aqui ele nos fala que não há limite para livros, para se escrever livros. E hoje nós encontramos muitos livros, bons livros, livros eclesiásticos, livros doutrinários, livros históricos. Mas nós devemos ler e confrontá-los todos com a palavra de Deus. Muitos leem esses livros e observam essas informações sem confrontar com a palavra de Deus. Os crentes de Bereia, tudo que Paulo pregava, eles anotavam, chegavam em casa, eles iam conferir para ver se era daquele jeito mesmo. E muitas das vezes nós encostamos a Bíblia e vamos ouvir pessoas, vamos ler livros de autores, os quais nós nem sabemos quem são, quais a vida que essas pessoas levam. Não sabemos da crença dessas pessoas e nos deixamos
engodar, enganar por esses falsos ensinamentos. Paulo já nos advertia sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amontoarão para si sábios, doutores conforme as suas concupiscências e deixarão de respeitar os ensinamentos da palavra de Deus. Paulo fala aqui sobre a corrupção dos últimos tempos. Salomão nos disse que não há limite para se escrever livros. Mas de tudo que devemos guardar é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Em base a este ponto, fazemos uma pergunta. Primeiro, nós obreiros, pastores, o que é que nós estamos ensinando? E você, meu irmão, o que é que você tem aprendido? Jesus nos alertou sobre os falsos mestres e repreendeu, inclusive, os doutores da lei e os fariseus por não ensinarem corretamente a palavra de Deus. Leia Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Devemos respeitar o mandamento de Deus e cumprir fielmente o nosso chamado. Passemos ao último sinônimo do verbo honrar, que é apreciar. Apreciar significa prezar, valorizar, estimar. No caso, a casa de Deus, os cultos e as coisas de Deus. E o que é de Deus nas nossas vidas? Existe alguém ou alguma coisa o qual nós valorizamos e estimamos, prezamos mais do que a Deus? Jesus enfrentou uma situação diante dos fariseus, dos doutores da lei, e nos dá uma ideia muito interessante a respeito deste assunto. Vamos ver Mateus 22, do verso 15 ao 21. É a questão do tributo, irmãos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devemos sim dar o que é de César, mas sem nunca negligenciar o que é de Deus. E o que é de Deus na nossa vida?
qual é o César que nós prezamos, ou seja, que nós estimamos ou valorizamos mais do que a Deus. É disso que Jesus está falando aqui. Isto, como dissemos, envolve o culto, envolve a presença na casa de Deus. Quantos hoje já perderam a alegria de estar na casa do Senhor? Não são poucos. Infelizmente, muitos estão sendo doutrinados, como dissemos no ponto anterior, pelos muitos livros que se são permitidos escrever, como disse Salomão, estão sendo influenciados por doutrinas, livros, vídeos, e com isso se esfriam e abandonam a casa de Deus. Não tem mais prazer em estar na casa do Senhor. E alguns até dizem, sirvo a Deus em casa e do meu jeito. Não abandonei os caminhos de Deus. Para esses irmãos, eu deixo o Salmo 77, versículo 13, somente a partir deste versículo. Diz assim, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Os caminhos de Deus estão no santuário. Já leu o Salmo 84, versículo 4 e o versículo 10? Diz assim, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar em pé à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Talvez você não está correndo para os caminhos da impiedade, mas está fazendo uma inversão de valores. Está deixando de prezar, valorizar e estimar as coisas de Deus, a casa de Deus, o culto. Muitas das vezes troca isso por festas, por uma peladinha no campo ali, um futebol na hora da escola dominical, ou assistir um jogo do Flamengo, ou do Vasco, de um time qualquer, na hora do culto. Não está prezando, não está tendo como prioridade na tua vida as coisas de Deus, ou seja, está dando somente o que é de César. O teu César nem sempre é um rei, um governador, um governo que te cobra impostos altíssimos. Não. O teu César pode ser um hobby. O teu César pode ser tudo aquilo que tira o teu desejo de estar na casa de Deus. Eu vou contar uma experiência aqui que teve o nosso irmão Asaf. Já leu o Salmo 73? Todos nós conhecemos Asaf, no ministro de louvor. Ele passava o dia observando e comparando a vida do ímpio com a vida do justo. Ele percebeu que o ímpio era muito próspero, o ímpio não tinha falta de nada, enquanto os justos padeciam e sofriam apertos. Ele comparou a vida boa e regalada do ímpio com os apertos e sofrimentos dos justos. Ele passava a manhã, o dia inteiro, pensando nisso e acabou ficando perturbado. Chegou ao ponto de duvidar da fidelidade de Deus. É isso que diz o título do Salmo 73. A prosperidade do ímpio faz o justo duvidar da fidelidade de Deus, faz o crente duvidar. Mas por que o ímpio é tão próspero e nós sofremos apertos? Mas Asaf, enquanto ele pensava, ele refletiu, e olha a conclusão que Asaf, depois de muito observar, chegou. Isto está nos versículos 16 e 17.
Vamos ler, Salmo 73, versículo 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles, ou seja, entendeu o fim do ímpio. E qual seria este fim? É no santuário, a casa de Deus, a igreja local, que nós aprendemos a honrar a Deus e obtemos o conhecimento do seu caminho, irmãos. Oh, glória! Que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, somente a parte A diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque se nós não conhecermos o Senhor e também não formos conhecidos por Ele, não entraremos no reino dos céus. Isso está em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, a conclusão que eu quero chegar com o fato dos atenienses honrarem a um Deus ao qual não conheciam, é que nós devemos honrar ao Deus o qual nós conhecemos. Que o nosso Deus, irmãos, não seja para nós o Deus desconhecido, porque se formos também desconhecidos por Ele, é em vão o nosso culto, é em vão a nossa adoração, é em vão o conhecimento que nós possamos adquirir da sua palavra. Devemos ser conhecidos e conhecer ao nosso Deus. Que Deus nos livre de servirmos a um Deus desconhecido. Graça e paz seja com todos vocês. Amém.